querido coração da minha vida! Vamos dar início aqui à nossa sexta aula e hoje falaremos sobre os tipos de introdução. Isso mesmo, como é que eu posso começar minha redação? Existe só um jeito? Não, hoje eu trouxe 6, que são 6 principais para mostrar para você diversas formas como você pode fazer a abordagem do seu tema ali na sua introdução. Vamos lá? Primeiro tipo de introdução que eu quero deixar aqui para vocês é por citação. Professora, aí a gente vai falar o seguinte: citação que eu saiba eu posso usar como argumento de autoridade, né? Dentro do meu desenvolvimento, que é um tipo de argumento. Mas então quer dizer que eu posso usar a citação também na minha introdução? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode iniciar o texto com uma citação relevante relacionada ao tema para poder introduzir aí o seu tema, beleza? Hoje, gente, a gente está continuando aqui, continua aqui com o recurso dos slides, porque é muita coisa escrita, então eu achei mais fácil para você visualizar, beleza? Então vamos lá. Olha o exemplo aí de como ficaria o seu texto, a sua introdução com uma citação, né? Vamos ver aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E repare o seguinte: posso iniciar o meu texto com uma citação? Quer dizer então que a senhora está falando, professora, dos tipos de introdução, e aí começando pelo tipo citação, né? Só que isso aqui não tem relação com tese. Lembra que eu falei na aula anterior? Que a sua tese também é colocada dentro da sua introdução, mas não é só isso que se apresenta na introdução. Você começa, isso aqui é o começo da introdução, que é o primeiro parágrafo. Em seguida, depois disso aqui, você vai defender um posicionamento, uma opinião. E aí na próxima aula nós falaremos de como elaborar teses nota 1000, beleza? Mas vamos entender agora o comecinho, bem comecinho da escrita, que é a parte inicial do seu primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, tá? Então, para vocês entenderem isso, não esqueçam, coloca aí, introdução, a apresentação do tema, mais tese. Coloca isso aí dentro do teu mapa mental. Bem, então a gente começou fazendo uma citação aqui do Paulo Freire. Aí é só jogar a citação, professora? Eu deixo a citação lá, beleza, já parto para minha tese? Não. Você tem que explicar por que essa citação tá ali. E aí com as suas palavras, veja bem. Analisando, modalizador, ele está analisando, ou seja, quem está escrevendo, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, esse aqui seria uma introdução para o tema, vamos supor aqui, dei como exemplo, desafios da educação no Brasil no século XXI. Repare o seguinte, presta atenção aqui comigo. O que eu fiz? Fiz uma citação, então a minha introdução foi por citação, né? E eu analisei essa citação. Eu expliquei essa citação. É isso que você precisa se lembrar, beleza? Veja bem, se a educação sozinha, coloquei a citação. Aí você vai falar, analisando esse pensamento, né, o pensamento relacionado à realidade da educação no Brasil, percebe-se, os modalizadores, o juízo de valor, você já colocando ali que é você falando, que é a sua opinião, tá vendo? Não é ainda sua defesa da sua tese, tá? Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, consequentemente, tende a ser mais justa. Ainda não tem uma tese bem delimitada aqui, e aí porque, como eu disse, é o início do parágrafo de introdução, para a gente entender os tipos, tá? Aí tese, como elaborar a tese, a gente vai ver na próxima aula, e eu já quero deixar aqui para vocês, é logo em seguida disso aqui, tá? Então, a sua introdução precisa começar com a apresentação do tema, e essa apresentação do tema é que a gente vai estar falando aqui na aula de hoje e que existem vários tipos, várias formas de fazer isso. E aí a primeira delas, citação, beleza, você fez sua reflexão, em seguida você já começa a defender seu posicionamento, tá bom? Vamos para o próximo modo, como a gente pode abordar o tema já no nosso início do nosso texto. Vamos lá? Definição. Esta é uma forma simples e interessante de iniciar o texto, definindo, ou seja, explicando o assunto.
Então presta atenção, definição é o seguinte, você está falando sobre fake news. Você vai começar seu texto definindo o que é fake news. Então a definição é isso, tá? É definir o que é, por exemplo, como eu disse, fake news. O que é fake news? Então aí eu tenho esse tema e posso começar definindo o que é uma fake news. Essa forma de começar o texto é bem simples, tá? Muita gente gosta de usar. Vamos ver um exemplo aí. Define-se como sedentário um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. O tema seria sedentarismo, o grande mal do século. Então, veja bem, eu defini o que é o sedentarismo, eu defini o que é este mal. Entende-se como sedentário aquele indivíduo que é assim, assim, assim. Tá vendo? Eu posso começar a minha redação assim. Essa introdução definindo, ela é bem fácil. Então, se o tema for fácil de definir, gente, podem apostar nessa abordagem, porque vai ficar bacana, beleza? Vamos ver o próximo aí. Então, dá também pra gente fazer a nossa abordagem do tema com exemplificação. Veja bem, neste caso, você inicia o texto com algum dado estatístico, uma notícia ou lei. Porque aí você está exemplificando, tá? Pode ser também um conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Vamos ver o exemplo aí. Segundo a Constituição Federal, olha só, estou exemplificando, presta atenção. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder... Aqui já tem até uma tese, tá? O início de uma tese. Faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que opõe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. E o tema seria o sedentarismo ainda. Então eu exemplifiquei, eu dei um exemplo aqui da Constituição Federal para colocar aí para falar sobre sedentarismo. Eu posso dar qualquer outro exemplo. Posso colocar exemplos de casos e notícias que eu tenho em mente. Tem que ser fato real e tem que ser de conhecimento público, tá? Então eu posso citar qualquer outro exemplo, tá bom, gente? Até mesmo um dado estatístico, apesar de ser também comprovação, ele cabe como exemplificação, beleza? Então, por exemplo, sobre obesidade. Hoje no Brasil, 80% da população, não é estudo não, tá, gente? Mas 80% da população sofre com obesidade, e trazer ali exemplos de como isso afeta a sociedade. Fica bom, tá? E aí é um início com exemplificação, beleza? Bem, não falei muito sobre a exemplificação, gente, porque é o seguinte, ela é perigosa para se você errar. Por exemplo, você vai dar um exemplo. Você vai dar um exemplo que não é exatamente aquilo e é fácil do corretor pesquisar. Aí é fácil ele pesquisar se aquilo é real ou não. Então, se você errou alguma coisinha, pronto, já te dá um problemão na sua redação. Por isso que a exemplificação tem que ser muito cuidadosamente usada, tá? Só mesmo se você lembrar de um exemplo que você sabe detalhes, ou nem sabe detalhes, mas dá para ser colocado. Então tome muito cuidado. Alusão histórica. A alusão histórica é a mais usada, né, gente? Vocês adoram usar a alusão histórica. Fala pra mim, não fala? Não é verdade? Neste modelo de introdução, você apresenta um fato histórico que remete ao tema ou compara-o à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, esta alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Sabe por que é o queridinho? Sabe por que a alusão histórica é a forma queridinha de introduzir a redação? Porque é excelente. Eu gosto muito, gente. E você vê aqui, olha o que está dizendo aqui, ó. Já mostra o seu repertório sociocultural, já mostra que você tem conhecimento de mundo sobre aquela área. É excelente. Vamos ver um exemplo dela aqui? Então, se você lembra dados históricos, sociais daquele tema, socioculturais, históricos, coloque. É muito bom. Então, aí é a necessidade de estudar muito história, sociologia e filosofia. Caprichem nas matérias aí dos nossos queridos professores aqui do canal, hein? Caprichem. Sociologia, história e geografia para caprichar na redação, tá? A intolerância religiosa é um problema, exemplo, né? Recorrente na história da humanidade. Eu fiz uma afirmação e eu vou explicar historicamente, tá? Na Idade Média, por exemplo, olha lá. Na Idade Média, vou dar um exemplo lá da Idade Média. Os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição,
julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil... Gente, uma pausa aqui. Apesar de o Brasil, tá? Vocês têm o hábito, às vezes, de usar apesar do Brasil, apesar da... Não, ó, já uma dicasinha de português básica já aqui, falando de introdução. Apesar de o Brasil, não é do não, tá bom? Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. 2 pontos, porque eu vou explicar aquilo ali, né? Ó, aula de pontuação nossa aí. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Então, isso é fato, né? Isso é fato hoje, e eu estou comparando isso com um dado histórico, com uma situação que ocorreu aí na Idade Média, tá? Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e aí eu começo até a desenvolver, a introduzir minha tese. Ó. No Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. O tema seria caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá bom? Galera, perfeito. Lembrou de dado histórico? Nem precisa esmiuçar muito. Veja bem, ó, só falou que na Idade Média ocorreu lá a questão da Inquisição. Pronto, eu já sei disso. Só coloquei e expliquei isso comparando com a realidade de hoje. Veja como ficou perfeito, tá? Então, a alusão histórica arrasa nas redações do Enem. Afirmativa. Eu posso fazer começar já meu texto fazendo afirmações. Veja bem, neste caso, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto. Já não é definição, tá? Diferente de definição, que você define o que é aquele objeto de estudo em caso ali, que é aquele objeto, aquele tema, né? Aqui não. Aqui você vai afirmar algo sobre... professora, já é a tese? Não, vocês vão ver o exemplo, ó. Declaração sobre o assunto logo no início. Então, não é a tese ainda, mas você já começa a afirmar aquilo que você pensa, tá? E em seguida você vai colocar sua tese. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é caminhar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Olha lá. Exemplo. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Caramba, é? Ah, professor, isso é tese. Eu estou defendendo o ponto de vista do Brasil. É isso? Não. Lembre-se, eu vou falar disso na aula de tese. Mas a tese é defender a causa do problema. Você tem que identificar o problema e falar qual é a causa daquele problema. Defender o seu ponto de vista da causa do problema, do que pode ter ocasionado, enfim. Tá? E o que precisa ser feito, tá? Ah, mas isso aqui já é uma prévia do que vai ser minha tese? Fazer uma introdução aí, iniciar minha introdução com afirmativa? Sim, já pode ser, claro que aí você já tem que ligar com a sua tese. Na verdade, tudo vai estar ligado com a sua tese, né, gente? Porque tudo está dentro de um parágrafo só, então tudo já está ligado com a sua tese, tá? O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. E o tema seria a persistência da violência contra a mulher, tá? Não tá completo aqui. Mas seria isso. Ô, gente, olha só. Afirmei. Olha a frase de impacto. O Brasil é uma nação historicamente machista. Tá vendo? Então, quando eu começo com uma afirmação, eu posso trazer uma frase de impacto. Se você tiver alguma em mente, isso é bacana, beleza? E como eu disse, já vai introduzir, sim, já vai iniciar ali, dar uma prévia do que vai ser a sua tese. Comparativa. Próximo tipo, né? Neste modelo de introdução, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Isso mesmo, você pode fazer comparações, né? Joga logo ali no seu início. Vamos lá, vamos ver. Ó, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Eu estou comparando o Brasil, pronto, estou comparando. Estou fazendo uma comparação lá com aqui, logo em seguida eu vou mostrar. Ó. Em contrapartida no Brasil, ó, comparando o Brasil com os Estados Unidos, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. O tema seria o histórico desafio de valorizar o professor. Muito bom esse tema. Mas veja bem, eu estou fazendo uma comparação com os Estados Unidos, como é lá e como é aqui. Isso eu fiz comparação com países, mas aí independente do tema você pode fazer comparações, tá bom?
Ah, professora, que tipo de comparação mais eu poderia fazer? Eu posso fazer a comparação dentro do Brasil mesmo, de um período, né? Olha, aqui acontecia dessa forma, agora está acontecendo dessa. Isso mostra que a gente não evoluiu, ou isso mostra que a gente evoluiu. Tá vendo? Já passo até direto para minha tese, tá? Isso é uma forma bem legal de você iniciar aí a sua introdução também. Esses foram os principais tipos de introdução, tá? Que eu tinha para trazer aqui para vocês, de como você iniciar ali, de como você fazer a sua abordagem, né, do tema já logo no início da sua introdução. E eu espero que vocês tenham gostado. Capriche nessa introdução para mim hoje, tá? Nos exercícios lá de introdução, já vou deixar para vocês. Vocês caprichem com vários temas diferentes. E é isso. Vamos para a nossa próxima aula. Um beijo. Te aguardo. Tchau, tchau.